Oi, gente, tudo bom? Bom, como prometido, voltei pra falar sobre a minha história. Confesso que fazendo esse roteiro aqui passou um filme na minha cabeça e fiz uma colinha. E assim, dá uma nostalgia ao mesmo tempo e uma sensação de relembrar que assim, muita gente conhece partes dessa história, mas não conhece um todo, ou não conhecem diretamente, acham que minha vida sempre foi linda, maravilhosa. Cor-de-rosa, tudo regalado, enfim. Mas a verdade é que passei por muita coisa pra estar aqui hoje, onde eu tô. Ainda não alcancei, obviamente, os meus objetivos, tudo que eu tenho pensado e planejado e almejado, mas estamos no caminho, né? Que é o que importa, que é a caminhada. Bom, eu vou começar do começo. A primeira pergunta que todo mundo deve pensar: Ana, como que surgiu na sua cabeça fazer medicina? Então, não surgiu, nunca foi um sonho, vou ser bem sincerona que nunca tive vontade, nunca foi um sonho, medicina. Pra dizer a verdade, quando eu era criança, inclusive, eu tinha meio que medo de hospital, medo de médico, fobia, corria, fazia de tudo pra não ir. Meus pais vão saber dizer bem sobre isso. Mas nunca teve, sei lá, nem rastros de que eu poderia dar certo nessa profissão. E foi parando pra pensar e refletir sobre isso que eu comecei a lembrar de algumas coisas na minha infância, na minha adolescência. E uma delas, por exemplo, é que quando eu era criancinha, na minha Infância, eu lembro que eu brincava com... Eu era de Janaúba, morava em Janaúba nessa época. E tem uma planta lá que se chama Janaúba. E tem um fruto, assim. E eu lembro que eu brincava de fazer cirurgia, de operar, tirar o bebê da dentro da barriga. Então, assim, desde pequenininha eu sempre brinquei de fazer cirurgia. Eu fazia os partos de todas as cachorras. A minha mãe sempre conta que desde pequena, qualquer acidente, qualquer coisa assim mais forte, eu nunca fiquei impressionada. Eu nunca fui uma menina que me assustei com sangue, com gente desmaiando, com acidente. Eu sempre comecei a ir pra escola, ainda morava em Janaúba. Eu tive um ensino fundamental bem complicado, porque Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, eu não vou citar nomes de algumas pessoas, mas tem algumas coisinhas que eu vou mencionar, porque eu acho fundamental, faz parte da minha história, até as coisas ruins. Estou aberta, se a pessoa quiser vir conversar comigo, esclarecer alguma coisa que ficou mal resolvida, a hora é agora, mas eu acho importante pontuar algumas coisinhas de algumas pessoas. Não vou citar nomes, mas eu acho que as pessoas vão saber quem são. Enfim. meu ensino fundamental foi complicado, eu sofri muito bullying, eu me sentia muito excluída, muito rejeitada. Eu era muito excluída, muito rejeitada. Inclusive, assim, sofri bullying por algumas coisas que eu não fiz, mas que eu assumi que fiz para proteger outras pessoas, porque eu sabia que os pais dela eram bem mais rigorosos. Enfim, esse assunto acaba aqui. Eu sei que foi muito difícil, explorei a minha mãe para mudar para a escola pública, até que ela me mudou. Foi aí que as coisas começaram a melhorar. Conheci pessoas incríveis, amigas para a vida toda, no ensino fundamental. Como algumas pessoas sabem, meu irmão faleceu aos 15 anos, no ano, se não me engano, de 2006. E desde aí a minha família deu uma balançada e resolvemos mudar de cidade, de Janaúba para Várzea da Palma. Fui morar em Várzea da Palma com 13 anos, quase fazendo 14. E comecei a estudar lá, fazer a 8ª série, se eu não me engano. Um beijo, Zé Ferrari, também, que eu amo. E aí foi o ensino médio. O ensino médio. Eu era uma péssima aluna, vou confessar, meus professores estão aí de prova, porque tem alguns que me seguem no Instagram. Não era uma boa aluna, eu era bem conversadeira, bem bagunceira, eu era a galera do fundão mesmo. Mas o que eu sempre escutava dos meus professores era: ela é uma menina que ela não é disciplinada, que ela é conversadeira, mas ela presta atenção nas aulas, ela se interessa, ela interage, ela conversa. E nas provas, geralmente, eu me dava bem. Então, desde nova, não era de fazer tarefa, confesso. Tinha uma amiga, minha melhor amiga do ensino médio, a Tefinha, que me salvava muitas vezes. Mas, enfim, fui uma aluna assim. Participava de todos os projetos. O meu diretor da minha escola, o Zé Ferrari, o Edmar, sou muito grata por ele até hoje por isso. Ele me indicou para um estágio na Caixa Econômica Federal, não sei se tem gente aqui que lembra dessa época, mas eu trabalhei na Caixa durante 1 ano e meio, se eu não me engano, enfim, no ensino médio, era um estágio. E assim, por um lado foi um desastre, porque eu sou muito bagunceira, muito desorganizada e conversadeira, e pra você trabalhar no banco requer muita disciplina, sabe? Muita educação. Do outro lado, eu via que eu me dava muito bem com a atenção ao público. Eu tinha facilidade
pra atender pessoas. As pessoas gostavam de ser atendidas por mim, porque, sim, o que eu podia fazer pra ajudar os clientes e os meus colegas de trabalho, eu fazia. Eu tava sempre bem disposta a ajudar. Mas com a parte de organização eu pequei muito. Porém, na Caixa, Trabalhar na Caixa me deu, assim, muita maturidade, eu aprendi muita coisa. Aprendi a ser um pouco mais séria quando devo, aprendi a ser um pouco mais disciplinada. Conheci uma pessoa muito especial, vou citar nome. Lorena, ela foi a minha gestora e foi uma pessoa incrível, assim. Eu acho que ela não tem noção da importância que ela teve na minha vida por muitas coisas, assim. Às vezes, detalhes que ela comentava comigo e falava e que me marcavam profundamente. Inclusive, no meu feed tem a história da minha tatuagem, que foi ela que me falou dessa frase, que marcou a minha vida e que me ajudou muito em muitos momentos. Como surgiu a oportunidade de vir pra Argentina? Eu tinha uma amiga de muitos anos, a gente fez o ensino fundamental junto, uma parte do ensino fundamental junta, e ela estava vindo. Os pais dela estavam já organizando tudo pra ela vir pra Argentina, morar, 4 pessoas, dividir o apartamento, e eram todas de Janaúba. E aí eu fui visitar Janaúba com os meus pais, uma viagem, encontrei com eles, né, sempre que eu ia pra lá, que eu tinha oportunidade, eu ia ver essa amiga. E aí os pais dela comentaram com os meus pais, comentaram comigo, inclusive, também, que ela estava indo pra Argentina, que era uma boa oportunidade e tal. Até aí elas só estavam comentando que ela ia. Ótimo, morreu aí, tudo certo, voltei pra minha cidade, Vaz da Palma, a vida continuou com normalidade. Até que um dia o meu pai recebeu uma ligação do pai dessa amiga, falando que tava sobrando uma vaga no apartamento, que se ele não tinha interesse de me levar também, que era uma boa oportunidade, e pediu pra dar a resposta. O meu pai, nesse momento agora eu vou criticar os meus pais, me perdoem, mas eu preciso contar os fatos, as verdades. Tomaram a decisão sem me consultar, minha mãe e meu pai, entre eles decidiram que ia ser uma boa oportunidade, porque até então eu no ensino médio não pensava no que eu queria, eu não tinha faculdade ainda que eu pensava em fazer, nada no Brasil me atraía, nenhuma faculdade me atraía, eu não tentei Enem, isso eu quero pontuar bastante, gente, eu não tentei vestibular, eu não tentei Enem, eu nunca me senti assim, encaixada na metodologia das faculdades do Brasil, como que é o curso e tal, e não me identificava em nenhum curso. O mais perto disso que eu cheguei foi de fazer biologia. Meus pais decidiram que ia ser uma boa oportunidade e me comunicaram. Eu não esqueço do lugar, da hora, do momento certo. Meu pai virou pra mim e falou assim: Ana, você vai fazer uma viagem? Aí eu, uma viagem? Oi? Como assim? Ele, sim, você vai pra Argentina, você vai morar na Argentina. E me contou que os pais dessa amiga tinham ligado pra ele, falavam que tinha sobrado uma vaga, que ele ia fazer de tudo pra conseguir me manter lá e que eu fosse. Eu, com os meus 17 anos, flor da idade, nunca tinha viajado sozinha, nunca tinha saído da Palma, doida pra ganhar esse mundo. Lógico que eu topei, né? Uma pessoa emocionada, na minha idade, com certeza toparia essa aventura. Mas assim, eu não tinha parado pra pensar ainda, refletir se eu queria medicina, se eu tava certa disso. Eu só falei, beleza, bora. Comecei a arrumar a documentação, eu tive um mês só pra arrumar tudo, foi uma correria. Contratei a assessoria, a mesma assessoria que essa amiga tava contratando. Eu lembro que na época, assim, eu sou muito grata aos meus pais, principalmente minha mãe e meu pai, que são pra mim, assim... Enfim, se eu começar a falar deles, eu vou começar a chorar. E aí, eu lembro que na época meu pai teve que vender um carro pra conseguir pagar tudo, porque a assessoria era muito cara. Inclusive, eu não recomendo essa assessoria. Não acho que tive a assistência que eles prometeram. Uma coisa é, desde o princípio do contrato, você falar assim, olha, você vai ter esse serviço, esse. E outra coisa é, na conversa, falarem que vão dar todo o suporte, todo o apoio, fazer isso, aquilo, chega na hora não tem nada disso. Então, nem me perguntem que assessoria que eu usei pra vir, porque eu não recomendo. Pagando a assessoria, comprei as passagens, tudo mais ou menos certo com a documentação, faltando assim, eu não lembro direito, mais 2 semanas, uma semana. Eu mandei mensagem pra essa amiga pra perguntar a ela, oi, e aí? Acho que semana que vem tô indo, qual que é o endereço do apartamento? Porque ela já tinha ido, ela foi antes. E perguntando, né, como que ia ser e tal. E ela não me respondeu. E aí eu comecei a ficar preocupada e liguei pros pais dela. Os pais dela também não me atenderam. Como eu disse, é uma situação bem delicada. Se ela quiser contar a versão dela, eu tô aberta, mas a minha versão é essa, que eles simplesmente não me responderam. E então chegou aquela hora que meu pai e minha mãe falaram, e agora? Ana, você tem o direito de escolher, de ir ou não ir, porque a gente não vai te obrigar a ir pra um país que você não conhece ninguém, que você não vai ter apoio e suporte nenhum, você não sabe falar espanhol ainda, você não tem lugar pra morar,
Então, assim, não podemos te forçar a fazer isso, minha filha. Eu parei e pensei, gente, meu pai já tinha vendido um carro pra mim, já tinha comprado passagem, já tinha pago assessoria, eu já tinha organizado toda a documentação. Como desistir nesse momento? Eu falei, não vou desistir não, vou dar meus pulos e vou mesmo assim. E aí foi uma loucura, uma aventura. Eu lembro que eu só sabia chorar, porque eu tava morrendo de medo. Pensa, tinha acabado de fazer 18 anos, nunca tinha viajado, nunca tinha andado de avião sozinha. Um país onde falam espanhol, sem saber falar espanhol, sem conhecer ninguém, sem lugar pra morar. Comecei a pesquisar no grupo do Facebook brasileiro em Buenos Aires, moradia. Encontrei um brasileiro que estava passando um tempo num hostel, ele me indicou esse hostel. Você falou pra eu ir pra lá e tal. Eu fui e conversei com a dona, falei que iria, mais ou menos deixamos agendado. Tem uma pessoa da minha cidade, Vaz da Palma, Isabela, que é outra pessoa que eu sou eternamente grata por todos os conselhos, por todo o apoio que ela deu no começo, quando eu vim. E aí eu fui conversar com ela, pedi alguns conselhos, e um dos conselhos que ela me deu, que eu nunca esqueço, que assim, foi um dos melhores. Ela falou assim, Ana, eu não vou te ensinar tudo, eu não vou te dar tudo de mão beijada. Eu acho que você precisa viver e aprender sozinha. Só assim você vai conseguir se virar e amadurecer o que você tem que amadurecer. E foi dito e certo, foi um dos melhores conselhos que ela me deu. Ela me conseguiu o Remis pra poder chegar do aeroporto e ir pro hostel, porque eu não sabia nada, né? Um país totalmente diferente. Beleza, viajei. Cheguei na Argentina em dia 6 de março de 2015, não esqueça essa data. Eu fiquei, assim, a primeira impressão que me deu, eu lembro que eu me tremia, assim, de medo, mas ao mesmo tempo eu fiquei encantada. Eu falei, gente, que lugar é esse? Que idioma lindo, eu quero aprender. E desde o ensino médio, minhas professoras lembram, eu sempre fui encantada com o espanhol. E eu sempre tinha na cabeça que eu queria ir pra um outro país, sabe? Conhecer a cultura de outro país. Então, juntou tudo. Beleza. Fui pra esse hostel. Os primeiros meses que eu fiquei na Argentina, passei muito perrengue. Porque eu era muito boba. Não que eu não seja hoje, né? Mas eu era bem mais. Então, fui roubada. Sofri golpe. Nesse hostel, então, perdi dinheiro, perdi roupa, sabe? Passei muito perrengue. Não consigo detalhar aqui, senão o vídeo ia ficar gigante. Mas foi muita coisa que eu passei. Me mudei, o primeiro apartamento que eu me mudei, eu morei com pessoas extremamente problemáticas. Eu não julgo ninguém hoje em dia, eu falo que cada um tem sua vida e cada um faz o que quer da sua vida. Mas eu recomendo sempre morar com as pessoas que estão mais ou menos com as perspectivas e com os mesmos projetos que você. Porque senão não dá certo. E essa galera que eu tava morando, eles estavam bem pra farra, assim, pra curtição e bagunça. E aí foi uma catástrofe. primeiro quadrimestre do CBC, eu desaprovei tudo, só passei no IPC. Terrível, assim. Aí eu falei, meu Deus. Pra piorar tudo, no começo de julho, eu tive um problema com esse pessoal. Eu comecei a ver que eu realmente não iria conseguir ser produtiva nesse apartamento, não tava dando certa convivência. E comecei a conversar com a minha mãe de me mudar. Nisso, uma das pessoas que morava nesse apartamento pegou o meu computador, leu a conversa e não sei de onde ela tirou que eu iria sair sem avisar, sem mais nem menos. E que eu iria dar o golpe, sair sem avisar, sendo que eu tinha colocado tinha garantia, né, e tudo. Enfim, um dia eu cheguei, essa pessoa pegou meus documentos, meus computadores, meu computador, minhas coisas, trancou tudo, me trancou no apartamento, tomou minha chave, falou que eu não saía. De madrugada ligou pros meus pais ameaçando, dizendo que iam me bater, que iam fazer isso, que aquilo, se eles não depositassem uma certa quantia de dinheiro na conta deles naquela hora. Isso era de madrugada, gente. Vocês imaginam o desespero dos meus pais. Enfim, vivi uma noite de terror. Resultado, peguei meu táxi, peguei minhas coisas e fui pra o apartamento de uma amiga, ficar lá provisoriamente. Pedi minha mãe pra comprar passagem e falei, vou voltar pro Brasil. Aí foi a minha primeira desistência. Voltei pro Brasil, muito desiludida, muito mal, porque eu não tinha passado em todas as matérias que eu tinha me proposto pra fazer no CBC. Tive todos esses problemas de golpe, de roubo. Enfim, gente, pra aí vocês já imaginam, se vocês quiserem eu conto depois em outro vídeo, todas as confusões que eu já tive nessa Buenos Aires. Bom, aí vocês devem estar me perguntando, né? E a menina a tua amiga que falou que vocês iam morar juntas. Depois de um tempo eu descobri que essa vaga que os pais dela ofereceram pra mim havia sido preenchida por uma menina, acho que ela era filha do prefeito, se eu não me engano. Enfim, outra menina, que eles preencheram essa vaga e não tiveram, assim, nem a consideração de falar, Ana, a sua vaga já foi preenchida, procura outro lugar pra você morar, não vai dar mais. Não, eles simplesmente decidiram, né, não me responder e fingir que tava tudo certo. Não acho que foi a melhor atitude, tanto que desde que aconteceu isso eu nunca mais voltei a falar com nenhum deles.
Me senti muito magoada na época, assim, eu fiquei muito triste com isso mesmo. Mas hoje em dia é o que eu falo. Tudo tem um motivo. Deus escreve certo por linhas tortas. Hoje eu me encontrei, hoje eu sou extremamente realizada com a faculdade que eu faço, extremamente realizada com o curso que eu faço, com o país onde eu moro, graças a também esse problema que eu tive. Então, de certa forma, sou grata a essa pessoa. Hoje eu consigo entender, hoje eu consigo ver que apesar de tudo, eu sou muito grata a você por isso. Porque se você não tivesse vindo e não tivesse falado e comentado com os meus pais, eu nunca estaria aqui. Então, hoje eu só tenho gratidão no meu coração, não tem mágoa mais nenhuma, tá tudo certo. Teve aquela conversa com os meus pais. Ana, você quer voltar ou você quer desistir? Nós vamos te dar essa oportunidade de você pensar, pensa direitinho, pensa com cuidado. Porque você vê que não é fácil, as pessoas não são tão boazinhas quanto você pensa, existe muita gente maldosa, aproveitadora, principalmente aqui, onde tá todo mundo sozinho, sem família. Pensa bem. Falei, não, eu vou me dar uma segunda chance, eu vou tentar de novo, porque eu acho que eu tenho capacidade. Até porque eu tinha muito que provar pra muitas pessoas. Porque antes de vir, eu escutei muitos comentários, sabe, que me magoaram muito, inclusive de parentes, de familiares, que eu não iria durar um mês, que eu não iria conseguir, que eu iria ficar só na farra, que a minha mãe estava gastando, meu pai estava gastando dinheiro à toa comigo, que eu ia me formar uma açougueira, que eu estava procurando facilidade, sendo que a desinformação é uma bosta, né, gente? A faculdade que eu estudo é a UBA, Universidade Nacional de Buenos Aires, ela é pública e ela tem um processo seletivo. Ela não tem vestibular, mas ela tem um processo seletivo, que chama CBC, Ciclo Básico Comum. O ciclo básico comum ele dura em torno de um ano e você tem que passar em 6 matérias. Você aprovando essas 6 matérias, você está dentro da faculdade. Então você não compete com ninguém. Não tem vagas limitadas. Não é uma competição. Você compete com você mesmo. Você conseguiu passar, você entra. Se você não conseguiu passar, você não entra. É simples assim. Bom, voltei. Decidi voltar, voltei. E foi aí quando as coisas começaram a melhorar. Conheci pessoas incríveis, fui morar no apartamento com Betinha, que é a minha amiga até hoje, que é praticamente da minha família. Um beijo, meu amor. É a minha grande incentivadora. Sempre acreditou em mim. Ai, se eu ficar falando, eu vou chorar. Enfim, sou muito grata porque Deus colocou pessoas certas no momento certo da minha vida. Foi aí que eu comecei a estudar bem. Morei bem, tive paz no lugar onde eu tava morando. Comecei a aprovar as matérias. Como eu tinha desaprovado no primeiro quadrimestre 2 matérias, só tinha aprovado em uma, então eu teria 5 matérias pra aprovar. Calma, gente, buguei. Sim, eu tinha 5 matérias pra aprovar em um quadrimestre. E agora? Eu fiz 4 matérias ao mesmo tempo nesse quadrimestre. Eu consegui aprovar nas 4. No modelo do CBC normal, não do UBA 21. Que depois, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo falando da diferença do UBA 21 com o CBC. Aprovei as 4. No final, no verão do outro ano, eu fiz a última que me faltava e entrei pro primeiro ano. Consegui. Nossa, foi uma alegria, meu Deus. Só eu sei a satisfação que eu senti de mostrar pra mim mesma que eu era capaz, que eu conseguia. Um desafio pra mim mesma. Se eu conseguiria. E eu consegui. Eu fiquei muito feliz. E minha família também. Bom, começamos o primeiro ano de medicina. Anatomia, histologia, aquela empolgação, né, gente? Eu lembro que o primeiro dia de aula, se vocês quiserem, depois eu conto aqui com detalhes. A gente tem tanta expectativa de usar o jaleco, né, que aqui se chama guarda-polvo. E o primeiro dia de aula, assim, eu vi, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Já tinha um preparado e cadáver, e eu, meu Deus, esse mundo é muito louco. Mas, assim, encantada, maravilhada. E foi aí que eu falei, meu Deus, eu nasci pra isso. E foi aí quando veio uma das primeiras confirmações. Porque, assim, desde o começo eu sempre me questionei. Medicina é pra mim. E eu acho que esse questionamento, todo mundo passa por ele. Por isso que eu falei que eu vou gravar um vídeo sobre isso. Eu acho que eu ainda tenho print. Vou tentar achar. Se tiver, eu vou pôr aqui. Pra vocês verem. Foi uma mensagem enganada que mandaram no meu chip. E eu falei, gente, é uma causalidade, mas ao mesmo tempo é uma confirmação de Deus que eu estou no caminho certo. Beleza. Meu primeiro ano foi incrível. Estudei muito, até demais. Não me preocupei com minha saúde física, minha saúde mental, mas estava totalmente focada na faculdade, obcecada. Estudava 12 horas, virava noite, estudava muito. Promocionei a Nato, tirei excelentes notas, não precisei da final. Promocionei isto e Embrio, tirei excelentes notas também. Fui pro segundo ano. Beleza, vim pro Brasil, de férias, tive 3 meses de férias. Ai, que saudade de ter férias. E conheci uma pessoa, comecei a namorar, e aí as coisas começaram a mudar. O segundo ano eu já não tava tão produtiva como no primeiro, já não conseguia estudar, já tava perdendo um pouco o interesse. Começou a vir aquela dúvida de, meu Deus, por que será que isso tá acontecendo? Se no primeiro ano eu ia tão bem, por que chegou no segundo a coisa não tá legal?
Será que é porque é só teoria? Será que é porque não é minha praia, medicina? E a coisa foi só piorando. Porque o tempo certo pra olhar no nosso interior e pensar o que tem de errado, o que tá acontecendo comigo. A gente não se entende. Geralmente a gente empurra com a barriga e vai fazendo as coisas de qualquer jeito e uma hora a bomba explode. E foi o que aconteceu comigo.